A paz do Senhor, irmãos, estamos aqui de volta para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita vamos estar estudando a revista Conectar Mais Jovens da editora Betel. Nesse quarto trimestre, o tema é Monarquia em Israel, os altos e baixos da liderança de um povo. E a lição de hoje é a lição de número 12. O cativeiro babilônico. O irmão que tem aí a sua Bíblia em mãos, aí, fácil, né? O texto de referência está registrado em Jeremias, capítulo 25, do verso 1 a 12. O versículo do dia diz: para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Segunda Crônica, capítulo 36 e versículo 21. A verdade aplicada ainda diz: o juízo de Deus sobre a vida do povo que se arrepende de seus maus caminhos serve para curar feridas. Então, o juízo de Deus sobre a vida do povo que se arrepende de seus maus caminhos serve para curar feridas. Nós temos aqui os três objetivos da lição. O primeiro deles é entender o cativeiro babilônico no plano divino. Segundo, destacar as consequências do cativeiro. E terceiro, enfatizar a esperança de um Deus para o seu povo. Devemos estar orando para que Deus livre as pessoas que vivem em algum tipo de cativeiro espiritual, para que elas possam ser libertas de seus pecados e de seus opressores. A introdução de hoje, irmãos, ela vem dizendo que, assim como aconteceu com o Reino do Norte em 722 a.C., Deus cumpre a sua palavra e permitiu que a Babilônia invadisse Jerusalém, destruindo a cidade e levando seus remanescentes como cativos, e por lá ficassem 70 anos. Então nós vemos que antes de acontecer esse desfecho, né, da invasão de Nabucodonosor, o Senhor mandou seus profetas anunciando o castigo se não houvesse um retroceder, se não houvesse arrependimento. Mas o povo, obstinado, seguindo cada um o seu caminho, andando após a idolatria, o rei envolvido com tantas coisas, os líderes, os sacerdotes, todos eles conivente com o erro e com o pecado, não teve outra saída a não ser o cumprimento da promessa de Deus feito através dos profetas, de que Deus castigaria o povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui que o ponto-chave, ele vem nos trazendo aqui, abre aspas, o cativeiro babilônico foi um tratar de Deus para com seu povo, objetivando punir, purificar e posteriormente restaurar a nação de Israel. Então o povo pagou um preço por causa da desobediência. Então Deus, ele é amor, Deus é longânimo, Deus é misericordioso, mas Deus é justiça. Então quando a gente comete alguma infração, Deus não vai passar a mão na nossa cabeça. Se houver um arrependimento sincero, Deus perdoa os nossos pecados. Ele perdoa os pecados como estava disposto a perdoar os pecados do povo de Israel e do povo de Judá, porque era o reino do sul e o reino do norte. Esses dois reinos estavam comprometidos com as falsas religiões, com a idolatria, com o suborno, com a corrupção e com tantas outras coisas. Se você ler ali os profetas, você vai ouvir, você vai ver a situação em que o povo de Israel se encontrava. No entanto, Deus nunca age, irmão, sem antes dar um aviso, porque o nosso Deus é um pai amoroso. O pai, ele jamais vai pegar um filho e espancá-lo ou castigá-lo sem antes avisar o porquê que ele está sendo castigado, sem antes avisar para que ele pare com aquela atitude, que ele mude de atitude, que ele não pratique mais aquilo, porque aquilo pode lhe trazer consequências. E foi exatamente o que Deus, o nosso Pai amoroso, fez. Mandou os seus profetas madrugando e chorando e pregando e mostrando a verdade, mas o povo deu ouvido de mercador. A mensagem de Deus entrava num ouvido e saía no outro.
E as consequências foram essa que nós vimos aqui, né? Deus permitiu que Nabucodonosor se tornasse um chicote na mão de Deus para castigar o povo, punisse o povo, purificasse para que posteriormente Deus pudesse restaurar a nação de Israel. Então, muitas pessoas perderam as suas vidas por conta da desobediência, outros foram arrastados para a escravidão e sofreram até a sua morte. Foram 70 anos de cativeiro, mas outros foram restaurados pelo Senhor. E no tempo certo, eles puderam retornar para reconstruir os muros de Jerusalém, reconstruir a cidade. Então Deus sabe trabalhar. Aqueles que não querem compromisso com Deus, automaticamente serão rejeitados pelo Senhor. Então esse é um alerta para nós nos dias de hoje, para que não venhamos agir na loucura como agiu o povo de Israel, que não sejamos obstinados a fazer as coisas erradas sem dar ouvido à voz de Deus, que tenhamos humildade, que sejamos obedientes para que possamos sempre estar no centro da vontade de Deus, para que em todo momento possamos ser abençoados pelo Senhor. No tópico de número 1, aqui vai estar falando sobre o que foi o cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico foi um período determinado por Deus em 70 anos. Além de habitar em terra estranha e sem o templo para adorar, o povo teve que conviver com a opressão inimiga, conforme registra 2ª Crônica, capítulo 36 e verso 17. Para quem tinha o templo, que era o ponto alto, era ponto de orgulho para o povo de Israel. Agora o templo destruído, lá em Jerusalém, eles são levados cativos para a Babilônia. Eles são, como diz aqui o ponto aqui, eles passam a viver sob a opressão do inimigo, ou seja, eles se tornaram escravos. De quem era livre agora é escravo, tem que trabalhar de sol a sol, tem cota para produzir, mais ou menos aquilo que aconteceu com o povo de Israel no Egito. Então eles trabalhavam, eram oprimidos pelos inimigos ali, tá certo? Então, meus amados irmãos, agora de duas uma, ou eles se quebrantavam e se voltavam para Deus reconhecendo o seu pecado, a sua desobediência, ou eles morreriam ali. E foi o que exatamente aconteceu. 70 anos depois, nós vemos ali praticamente uma nova nação, porque aquelas pessoas adultas que saíram lá de Judá, aquelas pessoas, elas morreram lá, na Babilônia. A maioria delas morreram, e as que não morreram estavam muito velhos. Temos aí o relatório de quando a saída do povo, daqueles remanescentes para Jerusalém. Nós vemos que muitos não tinham condições de sair e continuaram na Babilônia. Ok, meus amados irmãos? Então nós vemos aqui que foram 3 levas para a Babilônia. O cativeiro babilônico começou quando Nabucodonosor empreendeu uma campanha militar para a ampliação do território babilônico, e como retaliação pelo fato de Judá ter parado de pagar o tributo, conforme está registrado em Jeremias 52, 28, 30. Na primeira deportação foram levados para a Babilônia o rei Joaquim, o profeta Ezequiel e um grupo considerável de judeus, conforme está registrado em 2 Reis, capítulo 24, 14 a 16, Jeremias 52 a 28. A segunda deportação para a Babilônia aconteceu no ano 586 a.C., quando o templo de Jerusalém foi totalmente destruído e a nobreza foi enviada ao exílio. Este foi o grande massacre em que a cidade de Jerusalém foi sitiada. Por fim, a terceira deportação se deu por volta de 582, conforme registra Jeremias 52, 30, e a libertação do rei Joaquim em 561, conforme 2 Reis 25 a 27 a 30. É por esse interim que provavelmente o profeta Jeremias escreve o seu poema acróstico chamado de Lamentações. Então nós vemos que nessas 3 levas, o povo, a primeira vez, o rei Joaquim se nega a pagar tributo. Ele já não pagava tributo a Deus, já não dava a Deus o verdadeiro tributo, o verdadeiro culto, o povo também da mesma forma, e agora era vassalo do rei da Babilônia. Ou seja,
ele era obrigado a pagar impostos ao rei da Babilônia. E ele agora resolve, por uma razão qualquer, ele resolve não pagar mais esses tributos. E aí a Babilônia vem, sitia Jerusalém, faz uma devassa, leva muita gente ao cativeiro, depois volta de novo e destrói o templo, e aí a devassa é maior, leva muito mais gente ainda, e por último, diz o texto sagrado que ficou apenas os miseráveis, os doentes, aqueles que não serviam para nada. Foram deixados para trás, talvez até para morrer. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo ponto, está falando aqui sobre a degradação e humilhação dos reis. Após as reformas religiosas do rei Josias, em 2 Reis, capítulo 23 e 3, Judá não conseguiu permanecer fiel ao Senhor. Em consequência, Deus permitiu 3 investidas de Nabucodonosor, que foram terríveis para a classe monárquica. O rei Joaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso foi amarrado com cadeias e levado para a Babilônia, conforme 2 Crônica 36, de 5 a 6. No reinado deste monarca, é que provavelmente Daniel e seus amigos foram levados como tributos à Babilônia, conforme 2 Reis, capítulo 24, primeiro. O rei Joaquim, ele foi outro rei neste momento de invasão. E este, juntamente com sua mãe, foi levado também como prisioneiro para a Babilônia, conforme registra 2 Reis 24:15. O último rei deste período foi Zedequias, que continuou com o pecado de seus antecessores. Segundo o texto de 2 Reis 25:7, os filhos de Zedequias foram degolados diante dos olhos do pai, que depois disto teve seus próprios olhos furados. Toda a rebelião, pecado da liderança teve sua punição. Então, a responsabilidade de uma nação, ela está nas mãos do líder. Como a responsabilidade da administração ou da direção da igreja está na mão de um pastor. Então, Deus deu pastores, evangelistas, doutores, conforme registra Paulo quando escreve sua carta aos Coríntios, é para que essas pessoas, essa liderança, ela tenha o cuidado de conduzir o povo de Deus, a igreja, né, por caminhos retos, por pastos verdejantes, trazendo a palavra de Deus, a água salutar que sacia a ceia, e se tornando como exemplo dos fiéis em tudo. Então, quando Deus levantava um rei, esse rei, ele era a pessoa que Deus ungia e escolhia para guiar o povo no bom caminho. Ele era aquele que defenderia o povo em todas as situações. Ele era aquele que cuidaria do povo como se fosse um pai. Mas aí vemos que nesses 3 reis que nós citamos aqui, eles resolveram seguir os seus próprios caminhos, o caminho da devassidão, e levar o povo após si, para que eles cometessem todo tipo de perversão, e isso viesse a acender a ira de Deus. E Deus puniu a liderança. O povo também pagou um preço, mas Deus puniu a liderança em primeiro lugar. Todos eles foram punidos pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O cativeiro babilônico mostrou não somente a punição de Deus, mas o tempo e o controle de Deus sobre a história do seu povo. Então Deus, o nosso Senhor, ele, como já disse a princípio, ele é longânimo. Dificilmente Deus vai punir alguém assim, num toque de mágica. Porque Deus sempre espera que a pessoa mude de atitude, que ele caia em si, como fez aquele moço lá, né, que pediu a parte da sua herança ao seu pai, o filho pródigo. Então Deus sempre espera que haja da nossa parte um quebrantamento, um arrependimento, né? E quando isso acontece, Deus retira a punição. É claro que todo pecado traz as suas consequências, mas quando Deus perdoa o pecado, né, as consequências que virão, elas são suportáveis, porque o mesmo Deus que nos perdoa, ele nos ajuda a superar e a suportar aquilo que vem depois. Agora, quando nós somos irredutíveis, quando nós não damos ouvido à voz do Senhor, quando nós ignoramos a sua palavra, então, irmãos, o castigo vem e as consequências são drásticas. Veja, por exemplo, que Zedequias, ele se colocou
de uma maneira tão incoerente diante do rei, que quando o rei veio, prendeu ele, levou ele cativo e os seus filhos, e matou seus filhos na sua presença, e depois cegou os seus olhos. Não se sabe como o rei Zedequias reagiu diante daquela situação, mas eu acredito que foi algo muito dolorido para ele ver cada um dos seus filhos sendo degolado por causa da sua desobediência, primeiro a Deus e depois ao homem que Deus constituiu como chicote para castigar aquela nação. Então vemos ainda, houve consequências no cativeiro babilônico, porque no início do cativeiro o povo sofreu, foi humilhado e conviveu com muitas perdas, conforme registra Jeremias ali em Lamentação, capítulo 5, do verso 2 a 12. Mas, aos poucos, foi se adaptando e entendendo que era necessário voltar-se para Deus e obedecer a seus mandamentos. Que coisa triste, né? É quando depois de você sofrer, de você apanhar, você cair em si e ver que a única saída é você se voltar para Deus humildemente, para alcançar de Deus o perdão. Ô irmãos, que Deus tenha misericórdia do seu povo, tenha misericórdia de nós, que não sejamos irredutível, que não sejamos tão ignorantes acerca das coisas de Deus, para não sermos despertados antes que seja tarde demais, pois o Espírito Santo continua conosco, está trabalhando, para que nós venhamos despertar a cada dia do sono, porque a nossa salvação, meus amados irmãos, está mais próxima de nós do que quando nós aceitamos a fé. Sejamos prudentes, sejamos sóbrios, para que possamos estar sempre na presença do Senhor e evitar esses males, porque muitas vezes, irmãos, o mal pode vir de tal forma, por conta da desobediência, que não teremos oportunidade para um conserto. Eu creio que muitos daqueles de Israel que morreram ali na sua incredulidade, na sua idolatria, eles não tiveram tempo de se arrepender. Morreram, esse foi o preço que eles tiveram que pagar por conta da sua desobediência. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vejamos aqui no tópico 2, no ponto 1, que vem aí o surgimento das sinagogas. O povo que estava exilado não tinha mais o templo, que era o lugar de adoração, e teve que se reinventar. Ensinados pelo profeta Ezequiel, o povo substituiu as cerimônias do templo com oração, confissão e estudo. Estas reuniões de entre os anciãos do povo deu origem às sinagogas, que foi o principal centro de culto e estudo da lei. A sinagoga foi muito usada por Jesus, bem como pelo apóstolo Paulo na divulgação do evangelho. O cativeiro nos ensina que Deus nunca abandona o seu povo, mesmo estando num processo de punição, mas requer deles arrependimento, mudança de atitude, conforme registra Lamentação, capítulo 3, 22. Então nós vemos que lá na Babilônia, não tendo mais o templo, e o povo de Israel, eles não sabiam adorar o Senhor em outro lugar a não ser no templo. Então eles começam, aconselhado pelo profeta Ezequiel, a construir pequenas sinagogas. E através dos anciãos, eles começam agora a ler a lei e os profetas, e a buscar o Senhor. E o resumo deste comentário é que Deus nunca abandona o seu povo, mesmo estando debaixo de castigo. Mas o Senhor está sempre ali, esperando que essas pessoas reconheçam o seu erro e mude de atitude, se arrependa do seu mau caminho. Até porque está escrito que Deus não tem prazer na morte do homem. Antes, o desejo de Deus é que o homem se arrependa dos seus maus caminhos para que viva. Esse é o desejo de Deus para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. No cativeiro babilônicos, os judeus apreciaram como nunca as palavras de Deus. Durante o período monárquico, o povo era negligente e não se importava em conhecer a Deus. E por esta razão foi levado para o cativeiro, conforme registra Isaías capítulo 5, verso 13. O estudo e a volta à lei de Deus fez o povo perceber as profecias e atentar para as promessas sobre o trono de Davi, Jeremias capítulo 33 e 17, e consequentemente sobre o Messias.
houve reverência à palavra de Deus, e grande parte do cânon hebraico foi formado neste período. Às vezes, Deus permite alguns cativeiros em nossa vida, para que venhamos estabelecer prioridades e atentar mais para seus mandamentos. Então, irmãos, enquanto eles estavam ali em Jerusalém, tinha o templo suntuoso, todo banhado de ouro, mas eles estavam envolvidos com as coisas mundanas. Eles estavam envolvidos com a incredulidade, com o pecado, com o suborno e com tantas outras coisas. Não davam crédito à palavra de Deus. Mas agora, lá na Babilônia, sofrendo ali o cativeiro, sendo escravos, eles agora se voltam para Deus. Como no tópico primeiro aí que lemos anterior, constrói sinagogas. Começam agora a ler, a lei e os profetas. Começam a se lembrar das palavras dos profetas que o advertiram durante tanto tempo. Começam a acreditar na vinda de um Messias. Começam a acreditar que haverá um retorno, para Jerusalém. Então nós vemos aqui a mudança de atitude desse povo. Foi preciso um cativeiro. Foi preciso um sofrimento para que essas pessoas pudessem acordar e ver que estavam além ou aquém daquilo que Deus esperava deles. Então vemos aqui que houve um tempo de esperança. Incentivados pelos profetas Ezequiel e Daniel, os exilados passaram a entender que depois de 70 anos viria um novo tempo para a nação. Já se falava em visitação, reconstrução e restauração de Deus para a nação. Então, Daniel estava ali, junto com Ezequiel, levantando, digamos assim, a moral do povo, o ânimo do povo, mostrando que após os 70 anos haveria uma restauração, haveria uma reconstrução e Deus estaria se voltando para a nação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A maioria do povo judeu era agricultor e criador de rebanhos. Porém, com a adaptação no cativeiro babilônico, transformaram-se em grandes comerciantes, demonstrando assim uma capacidade de homens de negócio. Tornaram-se ricos e prósperos. Deus já estava agindo na vida do povo, pois quando terminasse o cativeiro e o povo regressasse para a sua terra, teriam recursos para reconstruir a cidade, os muros e o templo. Precisamos entender que Deus nos faz prosperar, não para que sejamos egoístas, materialistas e consumistas, e sim para que sejamos mantenedores de seus projetos e possamos abençoar o nosso próximo. Então, a partir do momento em que o povo se volta para Deus, que eram profissionais na agricultura, agora eles passam a trabalhar no comércio. E Deus agora começa a prosperá-los. E eles começam a ficar ricos. Mas o objetivo de Deus nesse mover era para que quando eles retornassem, eles tivessem recursos para poder reconstruir o templo, reconstruir os muros, reconstruir a cidade e poder ajudar os necessitados que lá ficaram vivendo miseravelmente. Meus amados irmãos, é importante entendermos o trabalhar de Deus, Quando nós reconhecemos as nossas falhas, Deus transforma a miséria em bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Por um momento doeu, por um momento foi difícil, mas a partir do momento que buscaram a Deus com coração quebrantado e sincero, Deus transforma esse cativeiro em bênção. E eles passam agora a viver numa terra, onde eles passam a ter liberdade para comercializar e a fazer fortuna ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Depois de Deus tratar com a nação, chega o tempo de restauração. Com Neemias, houve a reconstrução dos muros em 52 dias, conforme registra Neemias capítulo 6 e 15. E sobre a batuta de Esdra, houve a renovação da aliança, Neemias capítulo 8. Neste período também houve a reconstrução do templo sobre a regência de Zorobabel. Houve muitos obstáculos, mas os profetas Ageu e Zacarias exortaram o povo a continuar fortalecidos
na reconstrução. Foi neste momento que Deus disse que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira, conforme registra Ageu, capítulo 2, do verso 8 a 9. No processo de reconstrução, é necessário ter atitude e fé no Deus que é Senhor do tempo e da história. Irmãos, vamos analisar aqui um pequeno ponto. Quando Nabucodonosor ele entra a primeira, a segunda e a terceira vez em Jerusalém, ele só vai destruindo. Ele deixou a cidade praticamente transformada num grande monturo. Destruiu tudo. Então, é claro que todo o processo de restauração e de construção, ele é penoso, ele é dolorido, demanda tempo, requer paciência, ele requer atitude e otimismo. Você não pode se entregar. E quando a gente olha para a história, eles enfrentaram ali também muitas pessoas que vieram ali do Reino do Norte, de Samaria. Eles não aceitavam que fosse reconstruído o templo e a cidade sem a ajuda deles. Mas eles se tornaram inimigos. Então houve aquele período em que eles pararam com a construção do templo. E diz o texto sagrado que cada um começou a estucar a sua casa, ou construir as suas próprias casas, e deixaram de lado. Então foi necessário que o profeta Ageu, o profeta Zacarias viesse e chamasse a atenção do povo para que eles retomassem, para que a obra fosse concluída. E assim aconteceu. O povo voltou à sua terra e pôde ali, embora não tendo mais aquela beleza que existia no templo, e por conta disso nós encontramos ali registrado que muitos viraram as costas, porque o templo perdeu a sua glória, perdeu a sua beleza. Agora era um templo simples, rústico, não tinha mais aqueles revestimentos de ouro e tudo mais. Aí isso vai acontecer muitos e muitos anos depois, quando Herodes reconstrói o templo. Então, meus amados irmãos, é interessante nós notarmos o trabalhar de Deus na vida das pessoas. Deus é um pai que ama os seus filhos, mas ele exige dos seus filhos obediência, dependência. E quando nós nos voltamos para as coisas deste mundo, em detrimento daquilo que Deus tem nos orientado a fazer, existe uma punição por isso. A justiça de Deus, ela não vai falhar. Então que tenhamos humildade, que reconheçamos o Senhor como nosso Deus e que reconheçamos que fora de Deus não há Salvador. Não nos deixemos levar pelas coisas materiais desta vida, que não venhamos ser soberbos, nem egoístas, nem avarentos, mas que possamos ser tementes ao Deus dos céus, o Deus criador dos céus e da terra, para que assim possamos continuar sendo filhos obedientes a Ele e não filho rebelde. Porque o Senhor diz que aquele que Ele ama e que sai fora do mandamento, Ele castiga. Porque o Senhor não quer ver seu filho perecer. E Deus também não é pai de filho bastardo. Louvado seja o nome do Senhor. Concluindo, dizemos que o mesmo Deus que pune o seu povo com o cativeiro babilônico, promove mudanças e permite a restauração da nação através de seu arrependimento. Então, se você hoje está sofrendo alguma consequência por conta do seu pecado, saiba que o melhor caminho é o arrependimento. Um arrependimento sincero, um quebrantamento diante do Senhor. Porque o Deus que pune é o Deus que restaura. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, chegamos ao final desta aula, agradecendo ao Senhor pela tua vida, pelas vossas vidas. E se o Senhor nos permitir, meus amados irmãos, estaremos de volta numa outra oportunidade. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.